Bom, a gente pegou no 75, dizia assim: há aí um muro de linguagem que se opõe à fala. Linguagem são as expressões, se opõe à fala e às precauções contra o verbalismo. Quer dizer, o conjunto de fala expressa, ele na verdade tem uma tendência a dar mais importante ao conjunto de falas expressas do que as ideias em si, que é para não esbarrar, não sair dessa situação de alienação dele. Que se opõe à fala e às precauções contra o verbalismo, que são um tema do discurso do homem normal, entre aspas, de nossa cultura, só fazem reforçar-lhe a espessura. Ele continua com o muro lá mais espesso ainda. Não seria inútil avaliar esta última, quer dizer, a cultura, pela soma estatisticamente determinada dos quilos de papel impresso, dos quilômetros de sulcos discográficos. Vocês têm que entender que naquela época era fita cassete, que era papel batido, e de horas de transmissão radiofônica que a referida cultura produz per capita nas zonas A, B e C de sua área. Você tem as áreas, né? Os cientistas, você tem já o pessoal das letras, você tem, enfim, você separa aí, e ao mesmo tempo você tem uns estamentos aí. Ele continua, diz assim: esse seria um belo objeto de pesquisa para nossos órgãos culturais, e nele veríamos que a questão da linguagem não está inteiramente contida na área das circunvoluções, das muitas voltas em torno de um mesmo centro, em que seu uso se reflete no indivíduo. E aí ele bota em inglês uma poesia. We are the hollow man. We are the staffed man. Learning together, headpiece filled with straw. Alas. O tradutor botou: somos os homens ocos. Eu vou manter o nós. Lembra? Eu falei do nó aqui, que foi encontrado já desde a Idade Moderna. Nós somos os homens ocos. Nós somos os homens empalhados. Na verdade, não é exatamente empalhado, é de pelúcia. Todos encostados, com os capuzes, headpiece, é a peça que põe na cabeça, cheio de palha. O capacete cheio de palha. E aí ele botou: ai de nós. Na verdade, não dá, nós não somos nada. E assim por diante. Bom, outro problema que a gente está tendo neste momento do país também são as benditas teses e as discussões. Então, vão fechar o centro científico, super universidade. Vão fechar a Embrapa? Aquelas pesquisas que estão usando substâncias de fato que estão na geladeira, e essas pesquisas estão sendo levadas para publicação no Japão, elas estão sendo suspensas. Existem centros de pesquisa que estão se mantendo. As pesquisas sobre AIDS, as pesquisas sobre hanseníase, enfim, HU1, MM1, sei lá, aquelas coisas todas.
Então não quer dizer que acabou a pesquisa. Quer dizer que aqueles quilos que aqui antigamente era escrito, né? E sulcos discográficos e horas de transmissão radiofônicas, etc., que hoje é tudo pela internet, vai ter que ser revisto. Porque existem teses que, se elas estão escritas, elas fariam bem em ir embora para fazer papel reciclável. Porque elas não têm a menor utilidade. Elas eram, na verdade, uma espécie de subemprego. O camarada saía da faculdade, dali ele fazia uma prova de mestrado, do mestrado ele ia para o doutorado, por sua vez o professor de mestrado ganhava pontos se tivesse aluno de mestrado, acabava ajudando a escrever uma tese, poucas exigências. Essa tese virava uma tese de doutorado, assim por diante. Isso nas áreas mais abstratas, mais humanas, mais. Nas áreas de pesquisa aplicada, eu assisti ao ponto do camarada na pesquisa aplicada, chefe de departamento, com uma excelente ideia de tese que a pessoa apresentou, falar: eu não estou interessado não, porque você vai me atrapalhar. Eu, na verdade, o que eu quero é um aluno jovem que vai ficar pesquisando para mim, porque eu vou ficar em casa. Outras coisas que eu vi, centros de pesquisa conhecidos, pessoas com 40 horas de obrigação, simplesmente não compareciam. Então, eu não sou a favor do governo X ou Y, Z, não me interessa, nem votei no atual governo, não é no meu caso. Agora, nós não podemos ficar gastando o dinheiro de um país, e isso não é só no Brasil, é porque vocês veem o Facebook. Quem gosta mais de aparecer está até no Instagram. No Instagram não tem isso. Mas no Facebook isso aparece o tempo inteiro e todo mundo é vítima. Olha só, eu vou perder. Meu filho, vê se a sua tese, de fato, acrescentaria. Quantos prêmios Nobel nós temos? Vamos levar a sério a pesquisa. Porque isso custa dinheiro para o país. Mas aí eu fico sem o meu emprego. Bom, mas aí é uma questão de você se preparar, entendeu? E ir trabalhar num emprego lá com as condições que você tem ou com o que você sabe, se pegar num laboratório ou num curso, vai dar aula, vai fazer qualquer coisa. Vai abrir um consultório de dar coach, sei lá o que você vai fazer. Agora, o problema é ficar um pingente dentro da faculdade produzindo coisas que absolutamente não fazem o menor sentido, financiadas por um Estado que está falido, porque foi deixado durante 20 anos de governo ser falido, progressivamente falido, e aí de repente, a hora que a gente vai dar uma arrumadinha na bagunça, fala: peraí, primeiro vamos ver o que precisa. Esses reagentes são necessários, de fato? Essa pesquisa existe? Foi publicada? Foi ao Japão? Foi aos Estados Unidos? Foi ao Canadá? Ela está em andamento? Não, ela é só mais uma igual a todas. Bom, então para que isso? Entendeu? A faculdade não é um cabide de emprego. A faculdade é um lugar por onde você passa, aprende e sai dali para fazer outra coisa com aquilo. Então, tem uma distorção, não é só no Brasil, é no capitalismo atual de um modo geral. E se vocês estivessem no LinkedIn, vocês iam ver que a choradeira não é só aqui. Todo mundo está parando para avaliar essas teses. Então, é o tal negócio, nós somos uns cabeças empalhadas de palha, entendeu? O capacete da gente está cheio de palha, então a gente está numa situação muito ruim. Esse é o ponto. Agora, você não pode chegar para o cara que chega, coitado, e ele não tem essa noção, porque, por sua vez, ele estava dentro da universidade e ele achava que aquilo era o certo. Ele fazia o mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-doc, o sanduíche, não sei quem, mas ele não tinha nenhum compromisso de fato, caminhar em direção a um prêmio Nobel. Caminhar em direção a um avanço da ciência de fato, a um projeto social mundial útil,
seja de ecologia, seja do que for de economia, não tinha. Não tinha. Então, o que acontece? Você não pode chegar para ele e falar, oh, olha só, mas na verdade, então, nós, analistas, temos que ter tato. Por quê? Porque ele está lá plugado na alienação. E aí, o que aconteceu? O encontro do real chegou e falou, acabou a alegria. E aí? Agora, os que estão fazendo seus projetos, tipo Embrapas da vida, coisas assim, esses não estão com esse problema. As coisas não estão como é divulgado na internet, porque divulgado na internet é tudo, ninguém pesquisa. Você, peraí, deixa eu ler essa lei, deixa eu ler de onde estão tirando. Não, isso não interessa. Não interessa por quê? Porque aí é o engessamento social, nós todos fazemos parte do mesmo grupo, então não é assim a vida. A gente tem que, o país tem que andar. A gente tem que sustentar. Mas aí a minha filha vai deixar de fazer como é que chama? Intercâmbio nos Estados Unidos. Você, lógico que a sua filha não vai fazer intercâmbio nos Estados Unidos. Se você ficou só até aqui, não tem como a sua filha fazer intercâmbio nos Estados Unidos, a não ser que você arranje uma outra forma dela poder fazer. Ou ela vai trabalhando como expatriada, ela entra numa empresa e dessa empresa ela sai como expatriada. Mas aí você tem que dar corda para ela trabalhar. Então, esse trabalho que nós, Lacan, por acaso, esse livro, esse texto, eu não imaginava que ele ia ser tão atual. E Lacan está falando isso em 1953, e já existia, né? Embora eu sei que está falando da IPA, mas ele, na verdade já existia essa situação. Tanto de um lado de corrupção, como de outro de mau uso da universidade, como, enfim, várias coisas. Aliás, no seminário 17, ele vai mostrar os equívocos dos universitários. Bom, a gente vai ficar por aqui e sempre lembrando que é a pior parte da clínica essa, que o camarada está completamente alienado, ele não enxerga de fato. E você tem que ir com muito jeito e muito tato administrando aquele sofrimento que é real. As flores do ego dele desabaram, ele está um destroço, mas ele não enxerga que não foi, que o problema não está com o mundo, está com ele. Foi ele que não parou para pensar nele, nos filhos dele, no futuro do país dele, numa previdência social própria dele, numa acumulação de dinheiro dele. Não, isso não, porque o salário viria de qualquer maneira, porque as bolsas iriam aparecer de qualquer maneira. E agora a situação está feia, é isso aí, tá? Então a gente parou aqui, parágrafo 75, 76, e esse versinho aqui, como ele está separado, vai ficar sendo como 77, e a gente vai entrar numa outra fase que ele está dando um espaço, sinal que ele agora vai seguir com outra história.